Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Chicago, no auge do inverno, ventos gélidos açoitaram as ruas como sussurros ameaçadores. A cidade fervilhava de vida, mas por trás de seus arranha-céus reluzentes, algumas vidas permaneciam invisíveis. Na calçada, um homem de cabelos despenteados e casaco esfarrapado permanecia ereto apesar do frio cortante. Seus sapatos estavam cheios de buracos, sua sacola de lona rasgada pendia do ombro, mas em seus olhos brilhava uma determinação que parecia desafiar até mesmo a miséria. O nome daquele homem era Edward Reynolds. À primeira vista, ele parecia um morador de rua como qualquer outro que se pudesse encontrar em Chicago. No entanto, ele guardava um segredo que ninguém poderia imaginar. Edward conhecia cada pedra, cada corredor e cada quarto do hotel em frente ao qual estava, o Grand Oak, um estabelecimento de luxo renomado por sua discrição e prestígio. Naquele dia, ele empurrou a pesada porta do hotel. A campainha tocou suavemente, mas cada toque parecia assustar os funcionários, como se o tempo tivesse parado por um instante. Os empregados, vestidos com uniformes impecáveis, trocaram olhares surpresos. O homem diante deles não tinha nem a postura nem o status para cruzar aquela soleira com tanta segurança. Ele caminhou até o balcão e com voz calma, porém firme, declarou: "Olá, eu sou o proprietário deste hotel." Um silêncio atônito se instalou. Então, como que para disfarçar a incredulidade, os funcionários caíram na gargalhada. O gerente, Sr. Harrison, um homem robusto de cabelos grisalhos, deu um passo à frente com um sorriso condescendente. "Muito engraçado, vá embora antes que eu chame a segurança." Mas Edward não se moveu. Seus olhos escuros encaravam Harrison com uma intensidade quase dolorosa. Ele não estava rindo, não estava implorando. Ele simplesmente estava ali parado, declarando uma verdade que ninguém queria ver. Para os funcionários, ele não passava de um pobre coitado. Mas Edward sabia que as aparências enganam. Por trás de seu casaco esfarrapado, carregava o peso de sua verdade. Este hotel fora construído por suas próprias mãos, administrado por sua mente. E apesar dos anos de injustiça, ele ainda era o legítimo dono do Grand Oak. Enquanto o empurravam, ele nada disse. Apenas observou como um rei exilado aguardando o momento de retomar seu trono. Em seu olhar residia a promessa de um retorno inesperado, e de um dia em que aqueles que riram se arrependeriam amargamente de sua arrogância. Algumas horas após a humilhação no balcão, Edward Reynolds esperava calmamente do lado de fora do Grand Oak Hotel. A chuva fina e gelada encharcava suas roupas, mas ele não tremia. Observava cada funcionário que passava pela porta, cada cliente que se maravilhava com o luxo do hotel. Seu olhar era firme, calculista, repleto da certeza de que, quando chegasse a hora, tudo mudaria. Lá dentro, o Sr. Harrison repetia sem parar para seus funcionários: "Esse homem é um louco, um pobre louco." Mas, no fundo, uma preocupação começava a surgir. Algo na calma de Edward lhe dava uma estranha sensação de ameaça, e de verdade. De repente, o telefone de Harrison tocou. Uma voz grave e formal falou: "Sr. Harrison, recebemos documentos legais que confirmam que Edward Reynolds é de fato o proprietário original do Grand Oak. Solicitamos que o senhor facilite a inspeção imediata do local." Harrison empalideceu. Balbuciou algumas desculpas antes de desligar. Sua mente girava. Como um morador de rua podia ser o dono? Os funcionários, ao ouvirem as vozes alteradas, aproximaram-se curiosos e ansiosos. E então Edward entrou novamente. Desta vez, seu casaco estava limpo, seu cabelo penteado, mas ele não ostentava nenhuma riqueza. Caminhou direto para o balcão, com a mesma confiança em cada passo. "Bom dia, Sr. Harrison", disse ele calmamente. "Senhor." Reynolds começou Harrison, incapaz de esconder seu medo. "Exatamente. Estou aqui para inspecionar o hotel que construí. E notei que alguns detalhes precisam ser corrigidos." Cada funcionário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem de quem haviam zombado era agora seu superior indiscutível. A equipe que havia rido poucas horas antes, já não sabia como reagir. Respeito, medo e humilhação se misturavam no ar. Edward não gritou. Não puniu. Simplesmente caminhou, observou, anotou e corrigiu com calma. Cada gesto, cada palavra demonstrava sua autoridade natural. O riso do passado havia se dissipado. E todos compreenderam que o retorno do mestre esquecido era apenas o começo de uma lição que jamais esqueceriam. Edward Reynolds não entrou no hotel como um mero visitante. Ele se movia como alguém que conhecia cada canto, cada porta, cada segredo do Grand Oak.
Harrison e os funcionários o seguiram em silêncio, com o coração acelerado, incapazes de esconder a ansiedade. Vamos começar pelos quartos do segundo andar, disse Edward calmamente, sem elevar a voz, mas com uma autoridade que ninguém ousava contestar. Cada porta que atravessavam revelava um detalhe negligenciado. Uma geladeira aberta na suíte presidencial, toalhas mal dobradas. Um cliente insatisfeito que esperava há muito tempo. Edward anotava tudo em um simples caderno, e cada correção parecia punir silenciosamente aqueles que ousaram rir dele naquela manhã. Sr. Collins, disse ele, dirigindo-se ao gerente de manutenção, este quarto nunca deveria ter passado pela inspeção. O senhor vê essas manchas no carpete? São detalhes que jamais podem ser ignorados. Collins, com o rosto vermelho, baixou os olhos, incapaz de responder. O homem que eles consideravam miserável era agora a personificação da justiça e da ordem. Então Edward se virou para Harrison, que podia sentir o suor escorrendo pela testa. E o senhor achou que podia me ridicularizar? Cada risada que o senhor der hoje está sendo gravada. Mas eu não estou aqui para punir, estou aqui para esclarecer as coisas. Os funcionários trocaram olhares preocupados. O hotel, tão prestigioso na aparência, revelou suas fragilidades sob o olhar penetrante de Edward. Anos de negligência, favoritismo e arrogância foram silenciosamente expostos, e todos entenderam que nenhuma desculpa seria suficiente. No salão principal, Edward parou em frente ao balcão. Este lugar é minha criação, disse ele suavemente. Cada pedra, cada móvel, cada sorriso do cliente deve refletir excelência. Deixe-me mostrar-lhe o que isso realmente significa. Ele não precisou gritar. Sua mera presença inspirava respeito imediato e absoluto. Os funcionários que haviam zombado dele algumas horas antes, agora entendiam que haviam presenciado uma injustiça. Julgar um homem pela aparência e não pelo seu verdadeiro valor. À medida que a inspeção prosseguia, cada correção de Edward era como uma lição silenciosa, porém poderosa. O luxo nada é sem disciplina. E o respeito nada é sem verdade. Aqueles que haviam rido naquela manhã agora estavam transformados, não pelo medo, mas pela verdade óbvia. O homem que haviam ignorado era o verdadeiro senhor do Grande Carvalho. Após várias horas de inspeção meticulosa, Edward Reynolds pediu a todos os funcionários que se reunissem no saguão principal do Grand Oak. O silêncio era quase palpável, até o som dos passos parecia abafado pela expectativa. Harrison, com a garganta apertada, sentia o coração bater tão forte que pensou que todo o saguão pudesse ouvi-lo. Edward deu um passo à frente lentamente, o olhar calmo, porém penetrante. Ele sabia que havia chegado o momento de revelar a verdade. Chegou a hora de você saber por que hoje estou com essa aparência de mendigo, disse ele, com a voz calma, mas firme. Os funcionários trocaram olhares perplexos. Alguns pensaram que era mais uma artimanha para humilhá-los ainda mais, outros tremeram ao pensar em descobrir uma nova humilhação. 20 anos atrás, explicou Edward, fundei este hotel com minhas economias e meu sonho. Queria criar um lugar onde cada hóspede se sentisse acolhido com dignidade e respeito. Mas, devido a um mal-entendido jurídico e a alguns funcionários corruptos, fui expulso do meu próprio estabelecimento. Harrison sentiu a respiração falhar. Imagens das risadas da manhã, das zombarias e dos insultos, voltaram à sua mente com uma força avassaladora. Fui declarado incapaz de administrar o hotel e fui reduzido à pobreza, continuou Edward. Durante anos, tive que viver nas ruas, ver meu trabalho prosperar sem mim e suportar pessoas zombando da minha aparência. Uma lágrima brotou no canto do olho de Harrison, e alguns funcionários murmuraram entre si, envergonhados. Edward ergueu a mão e continuou. Hoje não estou aqui para me vingar. Estou aqui para restaurar a ordem e a verdade. O hotel que vocês administram deve refletir a excelência que eu idealizei, não a sua negligência ou arrogância. Cada palavra ressoava como um trovão no salão. Os funcionários finalmente compreenderam a magnitude da injustiça que eles e o sistema que permitirá que Edward fosse apagado haviam cometido. Aqueles que riram de mim esta manhã, disse Edward, olhando para Harrison e alguns outros, agora têm uma escolha. Aprender com seus erros e seguir minhas instruções, ou desaparecer deste hotel. A decisão é de vocês. Harrison baixou a cabeça, incapaz de falar. A vergonha o dominou, mas um profundo respeito começava a surgir. Edward, com humildade e autoridade, transformará o salão em um lugar de verdade, onde até os mais arrogantes tinham que reconhecer o poder de um homem julgado precipitadamente. E no silêncio solene que se seguiu, todos compreenderam uma lição fundamental. A verdadeira grandeza não se mede pelas aparências, mas pela perseverança, paciência e justiça.
As semanas seguintes foram uma mistura de tensão e renovação no Grand Oak. Edward Reynolds, agora plenamente reconhecido como proprietário, não buscou humilhar aqueles que o haviam ridicularizado. Sua vingança foi sutil, porém irresistível. Ele estava transformando o hotel em um lugar de excelência. E aqueles que riram dele naquela fatídica manhã finalmente compreenderam a profundidade de sua sabedoria e autoridade. Cada funcionário tinha que seguir suas diretrizes rigorosamente. O escárnio e a arrogância desapareceram, substituídos por respeito e empenho. O Sr. Harrison, antes condescendente, tornou-se um dos mais fervorosos defensores da ordem e da disciplina impostas por Edward. O riso do passado se dissipou, e em seu lugar reinava uma atmosfera de concentração e orgulho. Edward não buscava vingança, mas sim demonstrar que o verdadeiro poder não reside na riqueza visível ou em títulos, mas sim na visão, na perseverança e na capacidade de inspirar respeito. Ele percorreu o hotel, corrigindo erros com delicadeza, incentivando os funcionários a se destacarem e restaurando cada detalhe de seu trabalho original. Os hóspedes logo perceberam a mudança. O Grand Oak tornou-se famoso não apenas pelo seu luxo, mas também pela meticulosa atenção aos detalhes e pelo cuidado dispensado a cada estadia. Histórias sobre o mendigo que se tornou dono de hotel se espalharam. E muitos vinham simplesmente para observar o homem que havia sido desprezado e que agora recuperara sua antiga glória. Certa noite, enquanto a chuva caía suavemente sobre Chicago, Edward estava em frente ao hotel. Ele observava Harrison e a equipe trabalhando diligentemente, e um leve sorriso iluminou seu rosto. Ele havia conquistado muito mais do que apenas a administração do hotel. Havia restaurado a justiça, a honra e a verdade. A equipe percebeu que a verdadeira lição não era o medo, mas a humildade. Eles haviam zombado de um homem sem saber quem ele realmente era, e esse erro lhes ensinou o valor de olhar além das aparências. E Edward, humilde apesar da vitória, caminhou pela noite, deixando para trás um hotel transformado e uma equipe para sempre mudada. No silêncio da cidade, apenas uma verdade ressoava: nunca julgue um homem pela aparência, mas sim pelo que ele realmente é. O Grand Oak deixou de ser apenas um hotel de luxo, tornou-se um símbolo vivo de resiliência, paciência e justiça reconquistada.